Vamos começar, então. Olá, bem-vindos. Obrigada a vocês por estarem aqui. Gostaria de agradecer a Carla. A Carla é gestora do INPI na região Nordeste. Ela vai se apresentar um pouco mais. Nós pedimos para ela vir conversar conosco para falar sobre propriedade intelectual, como agregar valor através da propriedade industrial, intelectual. A Carla gentilmente disponibilizou um tempo para estar aqui conosco conversando sobre isso. A gente agradece a Carla, a gente tem trabalhado numa parceria com ela já há algum tempo e a gente vai desenvolvendo num outro projeto também. E a gente acredita muito que a participação e a aproximação entre as pessoas de instituições é fundamental para que a gente possa contribuir com esse crescimento, aprofundar ainda mais o conhecimento que a gente tem. A Carla, ela vai, como eu falei, bater um papo. Vocês podem fazer perguntas para ela ao longo da apresentação, podem colocar no chat que eu vou fazendo as perguntas para ela, para que a gente possa ir fazendo esse bate-papo. Tá bom assim? Carla, é com você. A partir de agora, estamos à sua disposição para as suas palavras. Gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Esse convite que a Socorro fez, dessa disciplina que tem uma forma de acontecer tão bacana, né? Ela falou comigo, Carla, vem conversar com os meus alunos. Eu sempre proponho que eles criem negócios e eu queria que eles se apropriassem desses conceitos para que usassem isso, né? Em possíveis negócios que tenham continuidade para além da disciplina. E eu estou aqui com esse objetivo, né? Ensinar vocês como é que vocês podem agregar valor ao negócio de vocês através da propriedade intelectual, fazer com que apresentar a vocês os conceitos básicos de propriedade intelectual e propriedade industrial, para que vocês, ao longo da vida de vocês, consigam diferenciar esses direitos que, a princípio, parecem tão longe da vida da gente, mas eles estão mais perto do que a gente imagina, né? Em cada tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia, a gente tem propriedade intelectual envolvida. Eu sou a Carla, eu trabalho no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eu trabalho há 14 anos com propriedade industrial, eu entrei no INPI, eu tinha 19 anos, e não entendia nada de propriedade industrial, porque a propriedade intelectual e a propriedade industrial, e a gente vai entender essa diferença ao longo da nossa conversa, ela tem uma particularidade, né? A gente não conversa sobre isso numa roda social, a gente não vê isso na nossa formação ao longo da nossa vida. Então, quando entrei no INPI, eu passei a ter um esforço muito grande de dar sentido com aquilo que eu estava trabalhando, e hoje eu compartilho um pouquinho com vocês esse sentido, desse trabalho que eu venho desempenhando ao longo desses anos. Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu posso depois já colocar aqui à disposição de vocês para que seja um material de orientação para o estudo de vocês. E eu já conversei com a Socorro que ao longo da apresentação, se vocês quiserem fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, que vocês estejam à vontade para a gente fazer um bate-papo. Vou começar aqui a compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, Carla. Estamos sim. Pronto. Então, vou começar aqui. O tema da nossa palestra aqui hoje é propriedade intelectual, como agregar valor ao seu negócio. Eu já contextualizei um pouquinho desse tema, né, da nossa conversa, e eu construí essa apresentação em bases interrogativas, porque eu acho que isso auxilia a construção do nosso raciocínio ao longo da apresentação. Então, a gente vai perpassar os conceitos, diferenciar os conceitos, entender os tipos de proteção
e no final a gente vai conversar um pouquinho, contextualizar o que tudo isso que eu vou apresentar para vocês tem a ver com inovação, tem a ver com empreendedorismo e qual a importância, como de fato isso pode agregar valor aos negócios. Então, aqui, o que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual, ela, de uma forma ampla, ela vai responder pelos direitos legais que resultam da atividade intelectual do homem. O que é essa atividade intelectual? É o exercício da criatividade humana. E ela vai poder perpassar os campos industrial, científico, literário e artístico. Então, a propriedade intelectual, ela implica num direito, né? Ela vai recair, a criação intelectual, ela vai ter esse direito legitimado a partir da propriedade intelectual, e ela vira uma propriedade mesmo, como a gente tem os nossos imóveis, os nossos bens, que a gente chama bens tangíveis, né? Um imóvel, um carro, né? E a propriedade intelectual, ela vai ser esse direito que vai transformar essa criação do intelecto do homem numa propriedade. E que direito que isso garante à pessoa, né? Garante que ela impeça outras pessoas, terceiros, de produzir, usar, vender ou importar aquela criação, aquele objeto. E isso significa dizer que a pessoa que detém essa propriedade, ela vai poder cobrar um preço pelo uso daquela propriedade. Então, eu tenho, a partir do momento que eu tenho uma propriedade intelectual reconhecida, eu tenho o direito de excluir outras pessoas de explorarem aquele bem economicamente. E quais são os tipos de proteção? Né? Aquilo que eu coloquei que a gente iria entender, que a propriedade intelectual, ela é esse conjunto mais amplo, né? Ela vai perpassar essas criações intelectuais no campo industrial, científico, artístico, lembra do conceito que a gente passou agora? E então ela vai se diferenciar nesses 3 campos de proteção, que é a propriedade industrial, patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, o direito autoral, que são os direitos de autor e os programas de computador, e as proteções sui generis, que são os cultivares, as topografias de circuito integrado e o conhecimento tradicional. Então, aqui a gente tem, assim, o primeiro conceito que eu quero que vocês consolidem, né? A propriedade intelectual é esse conjunto mais amplo e ela vai abarcar a propriedade industrial, o direito autoral e a proteção sui generis. E qual é o objetivo desse sistema de propriedade intelectual, né? Por que o governo ele delibera isso como uma política, né? Porque ele quer incentivar a criatividade. No momento que o governo reconhece que aquele bem ali ele é uma propriedade, que ele tem um exercício de uso exclusivo, né, por um determinado período de tempo, a gente vai ver isso ao longo da apresentação, ele está estimulando que as empresas, que os inventores, que eles invistam naquilo ali, né? Então, que eles invistam na sua criatividade, e com isso ele incentiva o comércio e incentiva o desenvolvimento científico e tecnológico. A gente vai falar agora dos tipos de proteção, né? A gente viu que tem esses 3 tipos e a gente vai entender a diferença entre cada um desses ativos. Vamos começar pelo direito autoral. Aqui é importante vocês perceberem que cada um desses direitos ele vai ser legitimado por uma lei. E eu sempre coloco a referência dessa lei porque ela vai auxiliar. Se no momento posterior vocês estiverem em contato, eu acho que isso tem a ver com aquela apresentação que aquela menina falou sobre direito autoral. Vocês podem recuperar isso aqui, resgatar a lei, tentar se aprofundar mais, verificar se realmente tem, né, a ver a questão com o direito autoral. E o que são os direitos autorais? Eles vão recair sobre as obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, o direito do autor, e aqui eu destaco essa
frase expressas por qualquer meio, porque ele vai recair sobre obras intelectuais que estão expressas em qualquer meio, não importa o meio, mas o que é isso? O que quer dizer expressa? Não é uma ideia. Então, a pessoa chegou, eu tive uma ideia. Não, ideia não tem proteção, né? Essa obra precisa estar expressa, ela precisa estar concretizada para recair sobre ela o direito do autor. E aí as obras aqui que são protegidas, exemplos de obras que são protegidas pelo direito autoral, as obras literárias, as obras dramatúrgicas, as composições musicais, tendo elas letras ou não, ou apenas aquele arranjo sonoro, as obras audiovisuais, que é o cinema, as obras, as gravuras, as pinturas, os desenhos, as obras fotográficas, as plantas arquitetônicas e obras que são adaptadas, né? E aqui nessas obras adaptadas é importante a gente saber que ela, para que haja a adaptação de uma obra, precisa ter autorização daquele autor da obra principal. E o que o direito autoral, ele tem um outro campo, que é o direito conexo, que é o direito que vai recair sobre os direitos dos artistas intérpretes, os produtores fonográficos e as organizações de radiodifusão. Então, é um direito que vai proteger as interpretações e a comunicação, né, daquela criação. E aí aqui eu trago um exemplo. As organizações esportivas dependem das emissoras para transmitir a cobertura dos seus eventos. Até um tempo atrás, esse exemplo ele vinha com um ponto, né? Mas diante de tudo que a gente viveu a respeito do campeonato brasileiro, que a gente conviveu aí, esse imbróglio todo, aqui ficou um ponto de interrogação. Essas organizações, elas precisam dessas emissoras para transmitir os seus eventos. Então, aquilo ali que muito se discutiu a respeito do campeonato brasileiro tinha a ver com isso aqui que eu estou apresentando a vocês, que são os direitos conexos, que é um ramo do direito autoral. E os programas de computador? Os programas de computador, eles também são protegidos pelo direito do autor, mas eles vão ter uma legislação específica que vai tratar dos programas de computador, que é a lei do software. E aqui, para a gente entender o que é um programa de computador, né, segundo essa lei. O programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instrução em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquina automática de tratamento da informação, dispositivo, instrumento ou equipamento periférico baseado em técnica digital ou análoga para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. E aí vamos traduzir um pouquinho o que isso está querendo dizer para a gente. Aí eu destaquei aqui. É a expressão de um conjunto organizado de instrução em linguagem natural ou codificada, num suporte físico de qualquer natureza. Então, não interessa o suporte físico a que está associado àquela linguagem. E também não interessa o modo de funcionamento que ele vai determinar. Então, o programa de computador, ele é um tipo de proteção que vai recair sobre essa expressão da linguagem. Então, ele vai proteger aquilo que é conhecido como código-fonte, e só. E aí a gente vai entender como é que essas outras coisas podem ser protegidas por outras formas de ativo. Mas é importante ficar claro que a proteção que recai sobre o programa de computador, ela recai sobre a expressão dessa linguagem, sobre o código-fonte. Aí aqui a gente vai fazer uma distinção entre um programa de computador e uma patente. Se o programa de computador ele vai proteger só essa expressão dessa linguagem, né, como é que eu posso proteger a solução técnica? Como é que eu posso proteger aquele método, aquela novidade que eu criei para operacionalizar aquele programa de computador? Você vai proteger isso através da patente, que é um outro tipo de ativo. Então, é importante, quando a gente pensa sobre o programa de computador, a gente ter essa distinção clara,
E essa patente é o que a gente chama das patentes implementadas por programas de computador. Então, são soluções que são implementadas a partir de um programa de computador, de uma linguagem. Isso especificamente para programas de computador, não é isso, Carla? Mas Isso, se for, por exemplo, para um produto alimentício. Não, aqui a gente está falando especificamente do programa de computador. Quando a gente falar das patentes, a gente vai conseguir distinguir isso um pouco melhor, Socorro. Ótimo, Aqui ok. eu só quero que vocês entendam assim que o programa de computador, o que é importante ficar aqui disso tudo que a gente está conversando, que o programa de computador ele é um direito autoral, ele vai ser reconhecido pela lei do direito do autor, mas ele tem uma legislação específica que regulamenta, né, ele, e que quando a gente fala dessa proteção do programa de computador no campo do direito autoral, a gente está falando de uma proteção que vai recair sobre essa linguagem, sobre essa forma de expressão, sobre esse código-fonte, única e exclusivamente. Então, se eu implementei, né, algum funcionamento técnico diferenciado a partir daquele programa de computador, eu tenho que pensar em me proteger através da patente. Aí a gente, eu respondi, Socorro. Respondeu sim. Aí a gente, continuando aqui, né, o registro. É importante a gente saber que o direito do autor, ele é um pouco diferente dos demais direitos, porque ele nasce a partir da criação da obra. Então, a pessoa pode ou não registrar, né, ter a necessidade de registrar, né, ter a vontade, é deliberado. Mas o que ele ganha com esse registro, né? O que o registro traz de benefício para esse autor? Traz segurança jurídica, facilita a negociação, né? E aqui eu botei uma observação: os direitos patrimoniais, que são os direitos de autor que incidem sobre aquela criação, eles vão poder ser licenciados, eles podem ser cedidos, doados ou renunciados. Então, esse direito que implica na exploração econômica, que são os direitos patrimoniais, eles podem ser fruto de negociações. E aí, quando você tem isso registrado, isso facilita uma negociação, porque você chega numa mesa de negociação, você está falando de um ativo intangível, mas você está mostrando que aquele ativo ele está protegido, que existe segurança jurídica naquela transação. Né? Então, essas são as coisas que vocês precisam avaliar no momento de decidir por registrar ou não. E aí eles vão, aonde que eles vão ser registrados? Se eu estou falando de uma obra literária, eu vou registrar na Biblioteca Nacional. Se é uma obra musical, na Escola de Música da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se é uma obra arte visual, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se é uma obra de engenharia, arquitetura e urbanismo, você vai registrar junto aos conselhos das classes, e as obras audiovisuais junto à Ancine, e os programas de computador junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E a vigência desse direito, né? Como eu coloquei para vocês, esses direitos de que a gente está falando, que são reconhecidos, eles vão ter uma temporalidade, eles vão vigir durante um determinado tempo. No caso dos direitos de autor, eles vão ter a duração de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Isso significa dizer que, vencido esse prazo, todas as obras daquele autor são domínio público, certo? No caso dos direitos conexos, é 1º de janeiro do ano subsequente ao da fixação. Também 70 anos, mas vai mudar a referência do início. E os programas de computador, eles vão durar 50 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou da criação daquele programa.
E aí a gente passa para o nosso segundo tipo de proteção, que é a proteção sui generis. Essa expressão sui generis significa de gênero próprio, né? Uma expressão que está no latim, ela tem esse significado. Isso quer dizer que ela vai recair sobre ativos que têm uma especificidade bastante significativa. No caso dos cultivares, e aí, mais uma vez, né, aqui a referência à lei que regulamenta esse tipo de proteção. E aí a gente entendeu o que é um cultivar. É uma nova variedade de planta com características que são resultantes de pesquisa. Né? E aqui é bastante importante que vocês lembram que quando a gente falou da propriedade intelectual, a gente falou que é uma criação do intelecto humano. Então, tem uma atividade inventiva, tem uma ação do homem ali. E quando a gente conceitua o cultivar, isso tá claro também. Não é uma planta que a gente encontra, né? Uma variedade de planta que a gente desconhece e passou a conhecer. Não, é preciso caracterizar que ali houve uma pesquisa, houve uma ação do intelecto humano. Esse registro do cultivar, ele é feito junto ao Ministério da Agricultura e ele vai garantir ao titular a possibilidade de reproduzir comercialmente em todo o território brasileiro aquela cultivar, né? E ele vai poder impedir que outras pessoas terceiras comercializem esse material propagativo da cultivar protegida, as mudas. Carla, esse cultivar, a gente poderia considerar, por exemplo, um transgênico, que foi desenvolvido a partir de pesquisa, seriam cultivares? Sim, justamente. Aqui, ó, resultado de pesquisas no próprio conceito do cultivar, em agronomia e biociência, genética, biotecnologia, botânica e ecologia. Então, você trabalhar uma determinada variedade de planta para que ela tenha uma resposta mais eficiente a uma determinada praga, por exemplo, isso vai caracterizar um cultivar. E a vigência do cultivar, ele vai ter a vigência de 15 anos a partir da data de concessão do certificado de proteção, exceto para as videiras e arbóreas que têm uma proteção um pouco maior, que é de 18 anos. A topografia de circuito integrado, ela vai ter também a sua regulamentação, né, numa lei específica, e o que é a topografia do circuito integrado? São as imagens que se relacionam, que são relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que representa a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Então, aqui, mais uma vez, a gente ficar atento que a proteção que recai sobre o circuito integrado é a proteção dessas imagens, dessas camadas tridimensionais, né? Então, ele não vai proteger nenhuma funcionalidade que está atrelada àquele circuito integrado ou nenhuma informação que está também vinculada àquelas camadas. Né? Então, aqui um exemplo para a gente traduzir o que é a topografia do circuito são os chips. Né? O chip do boi, que, por exemplo, pode ser empregado na identificação do animal, e os chips encapsulados para cartões bancários e telefones celulares. Então, toda a funcionalidade ou as informações que aquele chip contém, elas não estão protegidas. O que está protegido pela topografia são as imagens. A proteção da topografia, ela depende do registro e ela é de responsabilidade do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E ela vai conferir que direito a esse titular. Ele vai reproduzir essa topografia, incorporar um circuito integrado, comercializar aquela topografia ou o circuito integrado. Né? Então, ele pode tanto reproduzir como incorporar e o direito de comercialização recai sobre a topografia e sobre o circuito também. A vigência é de 10 anos contados da data de depósito ou da data de exploração, o que acontecer primeiro. E aí aqui a gente fala também sobre os limites da proteção.
né? Foi o que eu coloquei ali. A proteção vai recair sobre a imagem e não da topografia, não sobre o circuito integrado em si. Então, a técnica, o sistema, o processo de fabricação, o dispositivo implementado pelo circuito, ele está sujeito à proteção por patente, mas não pela topografia do circuito. E as informações que estão armazenadas naquela topografia, elas estão sujeitas à proteção pelo direito de autor. Os conhecimentos tradicionais, que são o último tipo de proteção que a gente fecha a proteção sui generis. Eles são regulamentados por essa lei, que é conhecida como a Lei da Biodiversidade. E os conhecimentos tradicionais, eles surgem da necessidade de você proteger os sistemas de conhecimento que estão associados às comunidades regionais. Então, os povos indígenas, comunidades tradicionais, você tem ali um sistema de conhecimento que muitas vezes o pesquisador ou essas grandes empresas se apropriavam daquilo sem partilhar os benefícios advindos daquele sistema de conhecimento. E o que a lei da biodiversidade ela traz é essa preocupação, né, com essa repartição desses benefícios e com a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Então, ela vai proteger o acesso ao patrimônio genético de espécies típicas do nosso país e também esse conhecimento tradicional que está associado a essas comunidades regionais, a esses sistemas de conhecimento característicos. Então, ficam protegidos por essa lei os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidades tradicionais, de um agricultor tradicional, contra a utilização e exploração ilícita. Então, é possível que você se aproprie para a fonte de pesquisa desses conhecimentos e dessas espécies? Sim, mas no momento em que você colher benefícios sobre aquele uso, esses benefícios precisam ser partilhados. E aí, quem regulamenta isso é o Ministério do Meio Ambiente. Você tem uma série de protocolos, termos de compromisso para serem assinados e que efetivam a operação, né, e a aplicação dessa lei. Então, Carla, significa que esse tipo de conhecimento dessas comunidades tradicionais, né, principalmente os índios, os quilombolas, né, que eles têm um conhecimento muito grande de plantas, de ervas, né, de animais, de frutas. Então, esse conhecimento que eles possuem, quando ele surge algum resultado de alguma pesquisa que começou com aquele conhecimento dele, isso tem que ser registrado e eles têm que usufruir disso? É isso. Essa lei, ela vem para garantir isso, Socorro. Aí, assim, a gente sabe que o nosso país, ele faz leis muito bonitas, né? E que a operacionalização dessas leis nem sempre elas conseguem atingir os resultados para os quais elas foram criadas, mas essa lei da biodiversidade ela foi criada exatamente para isso. E aí, quando a gente abre a lei, porque eu tenho conhecimento sobre isso, mas é um conhecimento mais superficial, né? Eu trabalho com propriedade industrial. Mas quando a gente se debruça para estudar um pouquinho sobre essa lei, a gente vê que existe a previsão de termos de compromisso, né? Então, ao se apropriar, né, de um conhecimento, dito conhecimento tradicional, a empresa ela precisa estar ali junto com o Ministério do Meio Ambiente para que ela formalize essa relação. E aí, a partir dessa formalização, você já vai identificar nesse termo de compromisso como é que os benefícios vão ser repartidos com aquela comunidade. Então, estudei um princípio ativo a partir de um conhecimento, de um sistema de conhecimento de uma determinada comunidade indígena. Aquilo ali precisa ser notificado. Aí tem uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente que tem alguns registros Desse conhecimento. Exatamente, desse conhecimento, desses projetos, né, digamos assim, que envolvem isso. Ok. Aí aqui, gente, a gente vai para o nosso terceiro tipo de proteção, que aí eu digo que aqui é a minha praia, né, que é com que eu trabalho, que é a propriedade industrial.
Aí eu apresento para vocês o INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é uma autarquia federal que atualmente está vinculada ao Ministério da Economia e que vai ter por objetivo principal executar, no âmbito do nosso país, as normas que regulam a propriedade industrial. Então, a lei que regulamenta a propriedade industrial, ela vai ser executada no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI. E aqui eu boto um alerta, porque eu acredito que dessa palestra possivelmente vão sair usuários do sistema de propriedade industrial. O INPI ele não notifica por meio de terceiros, ele não envia boletos ou cobranças, né? Isso costuma acontecer na medida que a pessoa entra com um registro, ela acaba recebendo e-mails, notificações, às vezes boletos, e o INPI não faz isso. São pessoas oportunistas que fazem a utilização dessas informações para tentar vender os seus serviços ou até mesmo a pessoa efetivar um pagamento desconhecendo um golpe mesmo. Então, é importante a gente manter esse alerta aqui. E quais são os serviços que o INPI executa aqui no Brasil? Os registros das marcas, os registros de desenho industrial, das indicações geográficas, dos programas de computador e topografia de circuito, do depósito e da concessão de patentes, a averbação dos contratos de franquia e distintas modalidades de transferência de tecnologia. Então, assim, aqui um parênteses, que apesar do INPI ser um Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI é responsável pelo registro de programas de computador, que a gente viu que é protegido pelos direitos do autor, e pelo registro das topografias de circuito, que recai naquela proteção sui generis. Então, são dois tipos de serviço que estão atrelados ao INPI, mas que não estão no rol daquela propriedade industrial. Aí aqui a gente entra para a gente identificar um pouquinho cada um desses ativos, né? E o objetivo aqui, gente, não é ser exaustivo, né? Mas que vocês possam, ao longo da vida e dos projetos que vocês se envolverem, vocês terem noção do tipo de propriedade industrial que pode estar envolvida ali. Então, no caso, as patentes. A patente é um título de propriedade temporário que é outorgado pelo Estado ao inventor e ela confere um direito exclusivo de exploração por um período de tempo determinado. Então, a gente viu que a propriedade intelectual envolve a concessão desse direito, né? E com a patente não é diferente. A patente vai ser um título de propriedade que é um título temporário também. E o que a patente vai proteger? Uma invenção é definida como uma nova solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico. Então, a patente ela vai ser responsável por proteger uma solução para um problema técnico, uma solução técnica que vai estar associada a um determinado campo tecnológico. E aqui é bastante importante isso, porque isso é o que vai compor, no momento que você for descrever o seu pedido de patentes, isso aqui precisa estar muito claro no documento que a gente chama de relatório descritivo. A patente ela vai ser composta pelo relatório descritivo, pela reivindicação, pelo resumo e pelos desenhos. E nesse relatório descritivo, é muito importante que você consiga demonstrar qual é o problema, né, e qual é a solução que você está propondo para aquele problema. Carla, estão perguntando aqui o seguinte: uma receita pode ser protegida por uma patente? Um aplicativo pode ser protegido por uma patente? São duas perguntas, né? Se uma receita pode ser protegida por uma patente e se um aplicativo, um app, pode ser protegido por uma patente. Certo. No caso da receita, a patente ela vai essa proteção ela vai recair sobre métodos, sobre composições, sobre processos,
né? E a gente vai entender no próximo slide quais são os requisitos para a patenteabilidade. Então, você conseguindo demonstrar que aquilo ali, você está resolvendo um problema técnico com uma determinada composição, com um determinado método, e obedecendo aqueles critérios da registrabilidade, isso vai poder caracterizar, né, uma patente. No caso do aplicativo, é aquilo que a gente conversou quando a gente falou do programa de computador. Um aplicativo é um programa de computador, né? Só que ele pode resolver um problema técnico e ter um método, uma função diferenciada, e isso vai ser protegido através das patentes, é o que a gente chama das patentes implementadas por software. Só que ambos tanto o aplicativo quanto a receita, eles vão precisar obedecer os requisitos da patenteabilidade, que a gente vai entender aqui na frente, né? Agora eu vou diferenciar com vocês a questão da descoberta e da invenção. A descoberta é aquilo que você encontra na natureza, já está ali e você só se debruçou a partir da sua capacidade de observação. No caso da invenção, foi aquilo que a gente acabou de ver, ela precisa resolver um problema técnico. Então, ela representa uma solução para um problema específico, e há a atividade do intelecto humano na resolução daquele problema. Aqui estão os requisitos da patenteabilidade, né, que vai servir na pergunta que vocês me direcionaram, tanto para a questão da receita, quanto para a questão do aplicativo. Para que você tenha alguma coisa que seja passível de ser patenteável, ele precisa ser novo, ele precisa ter atividade inventiva e ele precisa ter aplicação industrial. Então, o que é a novidade? A novidade é que ela precisa ser diferente de tudo aquilo que compõe o estado da técnica. O estado da técnica é tudo que foi produzido, né, a respeito daquela tecnologia até hoje, tanto nos artigos quanto nas patentes, e é importante a gente ter todas as publicações, né? Um evento, é importante a gente ter consciência aqui que esse aspecto da novidade, ele não está restrito ao Brasil. Então, quando a gente fala da novidade, precisa ser novo no mundo inteiro, né? Então, é preciso que não haja nenhuma publicação, nenhuma referência àquilo ali que você está propondo como solução em toda publicação que a gente tem disponível. E o que... Pode falar, alguém quer falar? Por exemplo, Carla, a gente tem, eu vou pegar um exemplo, a gente tem um leite condensado, tá certo? Que tem todo um processo, só que através de pesquisas e através de testes, foi desenvolvido um leite condensado de um produto regional. Esse leite condensado desse produto regional, que ele tem uma técnica, tem um processo, tem diferente também, né? Porque é de um produto regional. De um produto regional, então ele vai ser diferente por isso, ele vai ter uma aplicação industrial, porque se uma empresa quiser, né, replicar isso em escala, ele vai poder, isso então ele pode ser, sim, requerer um registro de patente nesse caso. Poderia, e aí a gente vai para esse segundo conceito, que é a atividade inventiva, né? Eu não sou da área de alimentos, mas é preciso que a gente tenha claro que aquilo ali não decorreu de forma óbvia do estado da técnica. O que é isso? Não é assim, por exemplo, você tem um determinado produto, você só modifica aquele material e é uma coisa que qualquer técnico que está envolvido ali naquele campo tecnológico, poderia pensar naquilo, entendeu? Então, assim, não teve atividade inventiva. É preciso que tenha atividade inventiva, é preciso que não decorra de forma óbvia do estado da técnica. Então, quando você pega, por exemplo, e vai transformar isso, né, num leite condensado a partir de um produto regional, você está inventando um novo produto, você está... Sim. Não é isso? Sim, exatamente. É um produto que aí você pode qual é a solução técnica, né? Foi aquilo que eu coloquei, assim, a patente ela precisa caracterizar
uma solução técnica. Então, você pode colocar ali que você está produzindo aquele leite condensado a partir de um produto X, o que não é comumente usado, né? Que nunca foi utilizado, você não observa essa formulação no estado da técnica, que aquilo ali é realmente novo e tem atividade inventiva, né? Houve por que você decidiu usar aquele produto, né? Quais são os benefícios que ele trouxe para a composição do leite condensado? Ficou mais doce, ficou menos doce? Eu estou falando assim, Socorro, mas como eu não sou da área, eu estou só vislumbrando coisas que poderiam estar diferenciando essa produção. Certo. É que a gente está com um caso real que está sendo descrito mesmo, que vai ser dada entrada com pedido de patente desse produto. Né? Então, é um exemplo real disso. E aí, assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas o INPI, ele está lançando um programa que é o INPI Negócios, que é uma reformulação dessa atuação do Instituto junto aos ecossistemas de inovação. E no âmbito desse programa, a gente tem a proposição das atividades de mentoria. Então, no caso, se vocês estiverem enfrentando alguma dificuldade na construção desse processo e demandarem uma orientação mais específica, a gente vai poder fazer isso através dessas atividades de mentoria. E aí, de antemão, eu já coloco para vocês que o examinador de patentes que a gente tem aqui na nossa unidade regional, ele tem a formação em engenharia de alimentos, então pode realmente auxiliar aí nesse processo de construção desse pedido. Ai, que bom saber disso. Sim. Porque está sendo descrito nesse momento todo o processo, né? Depois a gente pode até conversar, viu, Socorro? E aí a gente formalizar isso. Está sendo construído para poder entrar com a formalização. Beleza. Então, assim, eu já coloquei para vocês a questão da novidade, da atividade inventiva e a aplicação industrial, que foi o que a Socorro falou, né? Isso é possível de ser reproduzido em escala industrial? E a gente vai para um outro requisito, que é o relatório deverá descrever claro e suficientemente o objeto, né? Então, o que é isso? O relatório descritivo ele tem que ter suficiência descritiva, é esse o termo que a gente utiliza. É preciso que, de fato, aquele titular ou aquele inventor, ele consiga descrever a sua tecnologia. E qual a importância disso? É justamente para a gente gerar desenvolvimento a partir do uso estratégico desse sistema, porque as patentes, elas não são apenas mecanismos de proteção, gente. A patente, ela é mecanismo de informação tecnológica. Então, quando a gente vai gerar uma solução para um determinado problema que a gente enxerga socialmente, o ideal é que a gente procure entender o que já se produziu acerca daquela solução, né? Como é que já se pensou em resolver aquele problema, para a gente, de fato, conseguir gerar desenvolvimento e não estar sempre inventando, eu digo, reinventando a roda. Né? Então, a gente traga soluções que, de fato, sejam soluções que tenham novidade, que tenham atividade inventiva. Uma pergunta que surgiu aqui, Carla, é que se essa tecnologia, ela pode ser artesanal, ou ela, obrigatoriamente, ela tem que ser uma tecnologia que tem que ser fruto de sistemas tecnológicos, ou se ela pode ser artesanal? Não, ela não pode ser artesanal porque ela precisa cumprir aquele requisito da aplicação industrial. Quando a gente fala de uma tecnologia artesanal, a gente não garante aquele aspecto de ter reprodutibilidade em escala industrial. Ok, obrigada. E aí os tipos de patente, a gente vai... Deixa eu só te interromper um pouquinho de novo. E aí, como é que a gente resolve essa questão da tecnologia? Porque, por exemplo, quando um produto na área de alimentos ele está sendo inventado, ele está sendo desenvolvido, ele é feito de uma forma na pesquisa artesanal. E como é que a gente vai explicar essa tecnologia? Eu particularmente fiquei em dúvida.
Não, mas assim, Socorro, eu não acho que seja feito de forma. Porque quando você fala artesanal para mim, na minha cabeça vem os artesanatos, né? Não, que não tem Você. padronização. É, Não. eu acho que pode ser que ele não esteja sendo produzido em escala industrial ainda, né? Aham, Ele ainda está no âmbito da pesquisa, mas aquilo é passível de ser reproduzido. Então, aham, eu digo que eu vou colocar uma determinada quantidade de um insumo X, um insumo Y, né? E aquilo ali vai se misturar e vai me dar o resultado X, Y. aham. E essa composição ela é possível de ser De ser produzida replicado. em escala industrial, Ok, agora entendeu? entendi. Não é porque eu usei, eu estou ainda pesquisando e estou fazendo isso, né, na minha casa, não estou na indústria, mas aquilo é possível de ser replicado de Ah, forma industrial, diferente de quando a gente pensa num determinado artesanato que é pintado à mão, por exemplo. Né? Eu hum, vou pintar, vai ter um tamanho aqui ou um vaso. Vamos pensar num vaso que é produzido de forma artesanal. Eu não vou conseguir garantir que todos os vasos vão ter aquele mesmo tamanho ou aquela mesma espessura, entendeu? entendi. É porque quando se fala do artesanal, nesse caso, é porque ainda está sendo utilizado os equipamentos de cozinha para poder cumprir aquele processo da técnica. Sim, mas nada impede de que você produza Você em escala possa ter. industrial, porque esses Pronto, equipamentos eles são possíveis de serem utilizados no âmbito industrial, entendeu? entendi. Então, a questão aí é essa. E Entendi. você não precisa, quando você vai formular o seu pedido de patente, você não precisa comprovar de que aquilo ali está sendo é, realizado em escala industrial. Não. É só você caracterizar de que é possível que no âmbito da indústria aquilo ali seja produzido. Perfeito. Aí os tipos de patente, gente, as patentes elas podem ser patentes de invenção, e aí elas vão proteger essas criações de caráter técnico que a gente está conversando aqui, e a patente de modelo de utilidade, que ela é um pouco diferente da patente de invenção, porque enquanto a patente de invenção ela vai proteger um método, uma composição, a patente de modelo de utilidade ela recai sobre um objeto de uso prático, e ela vai implicar numa nova forma ou disposição daquele objeto que vai ter dessa nova forma uma melhoria funcional no uso daquele objeto. Então, quando a gente pensa aquela tesoura que é específica para a utilização de pessoas que são canhotas, né? Aquilo ali é um modelo de utilidade. A tesoura era um objeto que já existia e o que se fez ali foi dar uma nova forma a ele que implicou uma melhoria da função daquele objeto. O certificado de adição é uma outra forma de patente que ela vai estar vinculada ao pedido principal. Então, ele é como se fosse um pedido acessório, né? E ele vai indicar um aperfeiçoamento no objeto daquela invenção. Porque quando você está pesquisando, você deposita a patente, você não pode adicionar matéria àquele pedido principal. E aí, como é que você pode, de repente, a sua pesquisa continuou, teve um outro resultado que você não estava ali esperando, né? Mas que tem relação com aquele pedido principal. Você vai poder formalizar isso através de um certificado de adição. O certificado de adição ele vai ter a mesma vigência do pedido principal. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, Carla, para você. Qual a margem de manobra entre uma solução nova que incorpora e aperfeiçoa uma solução anterior já patenteada? E infração de patente? Há alguma diretriz para essa diferenciação? Né? Você está pegando alguma coisa e incorporou alguma coisa e isso gerou um novo produto. Ou seja, você está aperfeiçoando uma solução anterior. Isso tem alguma uma infração? Pode ser patenteado?
Pode ser patenteado. Inclusive, o exemplo que eu dei dos objetos é isso, né? Então, assim, é você pegar um determinado objeto e você atribuir a ele uma melhoria funcional. E a mesma coisa pode acontecer com as patentes. Foi o que eu falei para vocês. As patentes, elas são informação tecnológica. Então, o ideal é que a gente, vou me debruçar sobre uma determinada solução técnica, eu vou pesquisar tudo que já foi produzido em relação àquela solução e vou tentar transcender aquilo ali, né? Vou tentar aperfeiçoar. Então, se eu tenho uma determinada tecnologia e ela apresenta um determinado problema, você não vai ter proteção sobre aquela tecnologia, porque aquela tecnologia ela já é fruto de proteção, por exemplo, por patente, né? Uma patente de um terceiro, mas você vai ter proteção sobre aquele aspecto que você resolveu, né? E aí tudo isso vai depender da forma como você vai explicar, porque como eu falei anteriormente, as patentes elas vão ser compostas pelo relatório descritivo, pela reivindicação, pelo resumo e pelo desenho. O relatório descritivo vai ser aquele documento em que você vai descrever qual é a solução, né? Qual foi o problema que você se debruçou, qual é a solução, o que sua solução traz de benefício, o que já se tem, né, no estado da técnica a respeito daquilo ali. É um documento de caráter mais geral. Nas reivindicações, você vai especificar o que você quer proteção, o que de fato você trouxe de novo para aquela tecnologia, né? E de fato você está pedindo a propriedade sobre aquilo ali. Então, pode ser que você. Pode ser não, né, gente? A maioria das invenções elas são melhorias. Né? É difícil a gente ter o que a gente chama da inovação disruptiva, uma coisa completamente nova. Né? Então, a inovação ela acontece assim: eu vou me apropriar daquilo que existe e vou tentar melhorar, tentar resolver os problemas que estão associados àquela tecnologia, ao uso daquela tecnologia na nossa sociedade. E aí aqui eu trouxe um slide que tem a ver com a construção que a gente quer fazer nessa nossa apresentação. As patentes, qual o valor agregado que isso vai trazer para o negócio? Ela vai excluir terceiros do mercado. Então, na medida em que eu tenho a propriedade sobre aquela patente, só eu posso explorar aquela patente economicamente ou as pessoas que eu der autorização para aquele modo de exploração. Então, eu excluo outras pessoas do mercado, né? E aqui eu trouxe um exemplo que é a disputa da Samsung e da Apple sobre determinados ativos de propriedade com relação aos smartphones. Controlar e limitar a concorrência, né? Eu começo a desenvolver tecnologias e às vezes eu até essas grandes empresas elas inclusive protegem tecnologias que elas sequer exploram, né? Simplesmente para poder limitar os concorrentes dela. Então, se cercar do fato de que não vão ter outras pessoas com aquela propriedade impedindo ela de explorar aquilo ali. Incrementar o retorno sobre o investimento por meio das licenças, porque quando eu trabalho um produto, uma determinada solução técnica, né, ou empreendo um negócio, eu estou fazendo um investimento ali, um investimento de tempo, de recurso financeiro, e eu preciso ampliar o retorno sobre aquilo ali, e a patente é um bom modo de você fazer isso, porque você garante que você vai ter exclusividade de exploração. Participar de editais de financiamento. Muitos editais de financiamento já têm isso como pré-requisito para que você participe, você ter ativos de propriedade intelectual. Atrair investimentos. Aí aqui eu trouxe essa informação da maconha com patente, né? Uma startup canadense. Né? O que acontece? A gente hoje já tem várias pesquisas pelo mundo afora a respeito dos benefícios da maconha, inclusive medicinais. E essa startup ela começou a desenvolver máquinas para extrair a essência desse produto, né? Assim, vendo que isso está cada vez mais em discussão e em estudo, como é que se pode usar isso, ela falou assim, não, calma aí, então vou me dedicar a criar máquinas e instrumentos para que esse ativo ele seja retirado.
E isso atrai investimento, porque eles começam a colocar isso para os investidores ou nessas participações para arrecadar financiamento, e as pessoas vislumbram um futuro para aquilo ali, né? Pode ser realmente um negócio promissor. Marketing, e aí aqui uma reportagem da Natura como a primeira empresa de cosmético do Brasil a conquistar uma patente verde. As patentes verdes são um tipo de trâmite prioritário para os pedidos de patente, que são as patentes que envolvem as tecnologias sustentáveis. Elas podem ter uma tramitação prioritária. Então, assim, dizendo de uma maneira bem simples, passar à frente na fila do exame. Né? E a Natura, ela teve esse pedido concedido como patente verde, usando esse trâmite da patente verde, e ela usou isso para fazer marketing, porque ela quer associar a marca dela a essa preocupação com a sustentabilidade, e aquilo ali foi um recurso de marketing. Construir e liderar um mercado, aí aqui eu trouxe as tecnologias da Apple, né? Houve uma revolução a partir das tecnologias que a Apple trouxe, associadas aos smartphones e ao uso desses recursos, né? E durante algum tempo ela teve na liderança desse mercado. É óbvio que as outras empresas elas começam a correr atrás, né, dos seus prejuízos, e hoje você já tem empresas que estão assim equiparadas, né, na questão do desenvolvimento da tecnologia, mas houve uma liderança ali do mercado e se aproveitou os recursos financeiros que aquilo ali trouxe para a empresa. E aí aqui a gente vai falar de um outro ativo que são as marcas, e a gente gosta de trazer esse exemplo aqui, que são 2 copos de refrigerante. Vocês não vão conseguir me diferenciar qual a diferença entre eles. No máximo vocês vão dizer para mim assim, Carla, é o formato do copo. Mas quando eu faço isso, vocês já conseguem trazer experiências, paladar, preferência em relação a uma marca e a outra marca. E isso é o que a marca traz de benefício para o seu produto. Então, o que são as marcas? A marca também vai ser regulamentada pela Lei da Propriedade Industrial, e ela é todo sinal visualmente perceptível, que não está compreendido nas proibições legais. Existem determinadas exigências para que você faça o registro. O seu registro garante o uso exclusivo para o seu titular em todo o território nacional para assinalar os produtos ou serviços a que aquela marca se destina. Então, assim, é esse sinal que é visualmente perceptível e que vai estar sob uso exclusivo desse usuário. E vai assinalar produtos e serviços relativos à marca. Então, assim, é importante isso aqui, porque a marca ela não está associada a qualquer segmento comercial, salvo algumas marcas que são as que a gente diz marcas de alto renome, que elas transcendem isso, mas, no geral, as marcas elas estão associadas ao segmento a que elas se destinam. Então, se eu tenho uma marca que é usada numa lanchonete, ela pode ser usada numa oficina mecânica, uma não vai ser impeditiva para outra. E as marcas de alto renome que eu mencionei são marcas como a Coca-Cola, o McDonald's, que são marcas que já se consolidaram de uma tal maneira que elas transcendem o segmento a que elas estão associadas. E as marcas, elas são classificadas quanto à natureza, nas marcas de produto, nas marcas de serviço, nas marcas coletivas e de certificação. As marcas coletivas, elas vão identificar que aquele produto advém de uma determinada coletividade. E as marcas de certificação, elas atestam a conformidade daquele produto a uma determinada norma ou especificação técnica. Então, elas têm umas funções um pouquinho diferentes das de produto e serviço. E quanto à forma de apresentação, a marca ela pode ser nominativa, ela vai ter só essa composição do nome, figurativa, que é só o elemento figurativo, mista, quando ela combina um nome e uma figura, e tridimensional, quando ela vai
combinar, quando ela vai proteger essa forma. Então, no caso aqui, a garrafa da Coca-Cola é uma marca tridimensional, esse chocolate Toblerone, o batom também é um outro chocolate que é protegido pela marca tridimensional. E quais são os requisitos de registrabilidade da marca? Ela precisa ser distintiva, então ela tem que ter a capacidade de distinguir o produto ou serviço que ela assinala, e aqui as pessoas têm uma tendência a tentar reproduzir na marca o produto ou serviço que ela tá vinculada, e isso é ruim porque não dá distintividade, muitas vezes o processo é indeferido. Então, por exemplo, eu quero abrir uma cafeteria, eu dou o nome de café puro, né? Eu não posso fazer isso, eu estou usando nomes que estão diretamente associados àquele não objetiva. O INPI não vai me conceder exclusividade no uso daquele nome e o direito de impedir qualquer pessoa que tem uma cafeteria de dizer que ela faz um café puro, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. A licitude e a veracidade, a marca ela não pode gerar engano e ela não pode atentar contra a moral e os bons costumes. Então, assim, a utilização de palavrão ou de figuras que atentem de alguma forma, né, à moral e aos bons costumes, isso não vai ser concedido. E a questão de gerar engano. Então, se eu quero registrar um molho de tomate e eu digo que ele é in natura, né, quero registrar in natura para um molho de tomate, eu não vou conseguir, porque um molho de tomate é um produto industrializado. Se eu estou dizendo que ele é in natura, parece que eu estou querendo conduzir o meu consumidor a achar que aquilo ali é um produto natural. Muitas vezes acontece, né, que a gente observa com produtos que dizem assim, não, é orgânico, e às vezes não é orgânico, não é isso? Justamente. Então, é essa questão. A marca ela não pode induzir o consumidor a se enganar, né? Então, a reconhecer uma determinada característica no produto que ela não é daquele produto. E a questão da disponibilidade, ela não deve infringir o direito de um terceiro. Isso daqui é muito importante, porque a maioria dos nossos indeferimentos das marcas eles vêm dessa questão da disponibilidade. A pessoa tenta registrar uma marca que já pertence a uma outra pessoa, que já é utilizada naquele segmento comercial. Então, é muito importante quando a gente pensa em abrir um negócio e associar uma marca a um determinado produto ou prestação de um determinado serviço, é importante que a gente entre no site do INPI e pesquise a disponibilidade daquele nome, junto ao banco de dados, né, para verificar se aquele nome ele já está associado àquele segmento comercial ou não. E a mesma coisa se eu quiser registrar um nome, né, civil, eu preciso de uma autorização, ou se eu quiser registrar uma determinada obra que é protegida por um direito autoral, né, isso também acontece, é muito comum. Então, as figuras, por exemplo, da Mônica, ou aquelas figuras associadas aos personagens da Disney, você não pode incorporar aquilo na sua marca, aquilo ali é um direito autoral e ele pertence a uma determinada pessoa. Então, se você não tiver autorização daquela pessoa, ele não vai poder tá incorporado na sua marca, e porque você vai estar descumprindo essa questão da disponibilidade e infringindo um direito de terceiro. E aí, aqui, qual é o valor agregado? Então, o que a marca traz de valor? Ela exclui terceiros do mercado. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do Johnny Walker e do João Andante. O Johnny Walker é uma marca que está associada, se eu não me engano, a um uísque, e o João Andante foi solicitado por uma cachaça. E aí ele foi indeferido, porque ele fazia alusão a essa marca. Então, no momento que eu tenho a minha marca registrada, ainda que a pessoa queira se apropriar de alguma forma da reputação que eu construí no mercado, fazendo alguma alusão à minha marca, eu vou ter a possibilidade de me opor àquele pedido. Ela tem a função de fidelizar os clientes, né? Então, é isso, assim, a pessoa consome a marca.
ela consome toda a reputação que aquela marca traz, toda a qualidade que está atrelada àquela marca. E aí, aqui no caso, eu trouxe um exemplo da Novalgina e da Dipirona. Você está com dor de cabeça, você entra na farmácia e você pede uma Novalgina, né? Você não pede dipirona sódica, que é o composto da Novalgina. E aqui um parêntese para a gente entender que a composição desse medicamento ela vai ser protegida por patente. A patente ela tem uma vigência, que é a vigência de 20 anos, certo? E quando a gente fala da marca, ela tem a vigência de 10 anos, mas ela é renovável por período indeterminado de tempo. Então, quando eu construo uma tecnologia, a marca é muito importante por fidelizar esse cliente, porque vencido esse prazo de 20 anos, a pessoa vai deixar de consumir, eu vou deixar de ser o único a produzir a dipirona sódica, mas eu vou ser o único a produzir a Novalgina. Então, se eu conseguir fidelizar o meu cliente, eu vou continuar colhendo os benefícios daquilo ali. Incrementar o retorno sobre o investimento por meio das licenças, e aqui a gente pode pensar, por exemplo, nas franquias, né? Então, eu tenho uma marca, eu consolido aquela marca, consolido aquele modelo de negócio, e ele pode virar uma franquia, por exemplo, e isso vai me auxiliar nesse retorno sobre tudo aquilo que eu investi. Construir e manter a reputação, a marca ela tá associada a isso, né? Ela vai identificar, diferenciar aquele produto, e aí eu vou ter uma reputação, eu vou transmitir valores através da minha marca. Então, se eu sou uma empresa que quero, como a Natura, naquele exemplo que a gente trouxe, transmitir esse valor da sustentabilidade, eu vou criando, a partir das minhas ações no mercado, essa reputação. E quando a pessoa consome a Natura, ela consome também esses valores, né? Atrair e proteger os investimentos, na medida em que ele garante esse direito de propriedade, e essa atração do investimento, eu trouxe aqui uma reportagem. As startups com as marcas registradas atraem mais investimento. E é aquilo que a gente colocou quando a gente falou lá do direito autoral, né? É importante, quando eu vou sentar numa mesa de negociação, eu quero vender o meu produto, eu quero vender o meu serviço, eu quero vender o meu modelo de negócio, eu mostrar para esse investidor que eu tenho propriedade, né? Aquele negócio não é simplesmente uma ideia da minha cabeça. A ele estão atreladas uma série de propriedades, e eu posso fazer isso através da propriedade intelectual, e isso dá solidez, né? Demonstra solidez. Servir como ferramenta de marketing, né? A pessoa vai usar a marca para fazer construir o seu marketing, e aumenta a vantagem competitiva. Por que aumenta a vantagem competitiva? Na medida que eu consigo consolidar no mercado a minha marca, construir uma reputação, fidelizar os meus clientes, eu deixo de competir por preço, né? Eu já tenho uma marca, e aqui a gente pode lembrar, toda vez que lançam um iPhone da vida aí, as filas que fazem para que as pessoas sejam os primeiros a terem aquele telefone, né? A consumirem aquela tecnologia, aquela marca. O desenho industrial, gente, é um outro ativo de propriedade industrial, e ele vai proteger o quê? A forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado visual novo e original na sua configuração externa, e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, o desenho industrial é o que a gente comumente conhece como design, né? Ele vai proteger dois tipos de aspectos: os aspectos tridimensionais, através dessa forma plástica, e os aspectos bidimensionais, que é esse padrão ornamental, esse conjunto de linhas e cores, que a gente pode exemplificar pelas estampas. Os requisitos de proteção. O que caracteriza o desenho industrial? A novidade, a originalidade e a fabricação industrial. Na novidade, o que vai ser observado? A inexistência de anterioridade, de alguma forma idêntica ou muito semelhante.
E na originalidade, eu tenho que ter ali uma configuração visual distintiva. Então, ela realmente tem que ter uma diferença sobre tudo aquilo que já foi construído no estado da técnica. E quando a gente fala da originalidade também, a gente tem a impressão de uma marca do autor à sua obra, né? Então, tem ali uma atividade do intelecto e essa marca da originalidade. A fabricação industrial, que é a questão da reprodução em escala industrial, que a gente também já falou quando falou das patentes. E aí, aqui, o que então é protegido pelo desenho industrial? As joias, né, os automóveis, esses aparelhos eletrônicos, o mobiliário, calçado, aqui um exemplo das estampas, né, são segmentos que utilizam muito o desenho industrial. E aqui a gente conversar um pouquinho sobre os limites da proteção. As estampas, deixa eu te perguntar uma coisa. As estampas de um tecido, elas também podem ser protegidas com desenho industrial? Pode sim, como um padrão, mas é importante a gente vai entender aqui nesse slide um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente definir que o que o desenho industrial protege não é o tecido, né? É aquele padrão de linhas e cores, tá? Então, assim, não são protegidos pelo registro de desenho industrial nem as funcionalidades do objeto. Então, eu tenho uma determinada cadeira, por exemplo, que tem um design diferente, e esse design gera uma funcionalidade para aquela cadeira. E o que vai estar protegido pelo desenho industrial é a aparência daquele objeto. Então, a funcionalidade, a vantagem prática, o material. Então, no caso daquele padrão de linhas e cores, se aquele padrão ele está estampado num tecido, ou se ele está estampado num papel de parede, ou se ele está estampado aquilo ali não vai dizer respeito à proteção quando eu solicito aquela proteção do padrão das linhas e cores. Né? O material, a forma de fabricação, nada disso está protegido a partir do desenho industrial. Também eu não posso proteger a associação de cores a um objeto, proteger cores ou associação destas cores a um objeto, certo? Aí aqui, para a gente entender a diferenciação do que a gente já viu, a patente de invenção, eu vou proteger a tecnologia. No modelo de utilidade, eu vou proteger a função que está associada a um determinado objeto, né? Houve uma melhoria funcional, uma nova disposição de um objeto, aquilo ali resultou numa melhoria funcional, eu vou poder proteger isso através de um modelo de utilidade. E no desenho industrial? No desenho industrial, eu vou proteger a forma, certo? Aí aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre o que o desenho industrial traz de valor agregado, eu trouxe o exemplo da Havaianas. A Havaianas é uma marca que eu acho que alguns aqui vão lembrar, né? Não sei se o pessoal mais novo vai se lembrar, mas a Havaiana não tinha nada de glamuroso como ela tem hoje. Né? O chinelo da Havaiana você comprava quando você queria comprar um chinelo barato, bom, que atendia, não tinha essa variedade das cores, né? Tudo isso foi um movimento de trabalho da marca das Havaianas e de construção desse valor, dessa reputação, desse posicionamento no mercado. Então, a força da Havaiana no mercado brasileiro e internacional, porque a Havaiana é reconhecida internacionalmente e é, inclusive, bastante caro, né? É fruto de um trabalho consistente de posicionamento de marca, inovação em produto e comunicação, além da qualidade. Então, o que a Havaiana começou a trabalhar ali? A reposicionar a sua marca, a criar muitas inovações. Então, a gente tem hoje modelos e padrões de cores, para todos os gostos, né? E, inclusive, a pessoa pode customizar a sua Havaiana, né? Botar um piercing, tem diversas coisas para caracterizar essa diferenciação para cada um dos consumidores, né? E associada à qualidade, é um chinelo de qualidade, é um chinelo que tem uma durabilidade grande.
Então, as sandálias têm inúmeras opções de modelos, de cor, de estampa, para levar a alegria, a vibração, a espontaneidade aos pés de todo mundo. Então, eles quiseram retratar, através, né, das havaianas e dessas padronagens de cores e estampas, a diversidade brasileira. E é isso que eles vendem quando eles vão utilizar, né, trabalhar a marca internacionalmente. É um chinelo que retrata a diversidade do Brasil. A variedade de modelos e cores continua crescendo para assegurar que cada consumidor encontre o seu estilo, né? E aí aqui eu trouxe essas figuras que estão embaixo. Elas são figuras do banco de dados do INPI, porque a Havaianas, que no caso é Alpargatas, a Havaianas é a marca, o nome jurídico é Alpargatas, ela é uma grande usuária do sistema de desenho, de registro de desenho industrial, e ela vai proteger, através do DI, esse design associado aos calçados. Então, nenhuma outra empresa pode reproduzir esses modelos que estão protegidos no INPI pelas Havaianas. Justamente. Esses modelos aqui, eles são exclusividade da Havaiana. Aí lembrando que a exclusividade por um determinado período de tempo, né? Então, vencido aquele prazo, as outras empresas elas vão passar a poder se apropriar daquele modelo ali. Aí você pergunta, mas, poxa, então, por que registrar? No caso do desenho industrial, são 10 anos renováveis por mais 5 períodos de 5 anos. Por mais 5 períodos, não, por mais 3 períodos de 5 anos. Né? Então, assim, você tem aí um total de 25 anos de proteção. É bastante tempo para uma empresa que trabalha com inovação, né? É importante. Bastante tempo, é muito tempo. E as indicações geográficas, gente? A gente vai para o nosso último ativo aqui de propriedade industrial. A indicação geográfica, ele é um tipo de ativo que vai identificar a origem de um produto ou serviço, de um local que tenha se tornado conhecido pelaquela produção, ou de um local que a qualidade daquele produto ou serviço se deva à sua origem geográfica. Então, naquele ambiente tem alguma especificidade que gera naquele produto uma diferença na sua produção. Então, assim, é um melão que é cultivado e que, por conta das especificidades do solo, ele tem um sabor mais adocicado. Se você conseguindo comprovar isso, é passível de você ter o reconhecimento da indicação geográfica. Então, é um ativo que vai identificar a origem do produto, que pode estar associado a um local que tenha se tornado reconhecido, que tem uma reputação naquela produção, ou um local que aquele ambiente exerce influência naquela produção. E aí eu trouxe aqui um exemplo que é o champanhe, né? Quando a gente diz, vou beber um champanhe, somente os produtores dessa região de champanhe podem designar o vinho branco espumante como champanhe. Né? Os outros produtores, eles vão... Desculpa, gente. Eles vão produzir vinho branco espumante, não vão produzir champanhe. E aí, o que isso agrega de valor à minha produção? É um mecanismo de proteção, porque eu estou identificando aquela região e a procedência daquela produção. Eu estou alinhando com novas tendências de consumo. Hoje em dia é muito importante para o consumidor saber a rastreabilidade daquela produção. Então, quando eu identifico a origem daquele produto, identifico o modo de produção, porque quando eu vou compor um processo de indicação geográfica, eu vou compor um caderno de especificação técnica, eu vou definir quais são os métodos e os modos de produção daquele produto ou serviço. Então, quando eu consumo um produto que tem uma origem geográfica, uma indicação geográfica reconhecida, eu estou consumindo um produto que eu tenho uma rastreabilidade das condições de produção.
a manutenção dos sistemas produtivos menos competitivos, porque geralmente a indicação geográfica ela está atrelada a essa produção de caráter tradicional de uma determinada região, né? Então, são sistemas produtivos que eles não conseguiriam competir com grandes sistemas produtivos, mas que na medida em que eles agregam valor ao seu produto a partir de uma indicação geográfica demonstrando que aquele é um produto diferenciado, eles passam a ter uma vantagem competitiva. Instrumento de preservação, porque, como eu disse, está associado a essas culturas mais tradicionais, então uma determinada modo de cultivar e de produzir um determinado produto ou serviço, e isso vai preservar aquelas condições tradicionais. Amplia o alcance de mercados, porque quando você tem interesse de exportar um determinado produto, essa condição de verificação da identificação de origem daquele produto, das condições de rastreabilidade da produção, isso tudo agrega muito valor, né? Isso, e tem um reconhecimento, principalmente na exportação, que é muito evidente. Lá fora as pessoas dão realmente mais valor à questão da indicação geográfica até do que o nosso mercado interno, que ainda não reconhece muito o valor que está agregado a isso. E promove o desenvolvimento local. E aqui eu posso trazer como exemplo para vocês o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Apesar da indicação geográfica ela estar associada à produção dos vinhos, você tem todo um sistema de turismo, né, um serviço agregado ali que vai crescer e vai desenvolver aquela região, né? Então, quando as pessoas vão para o sul, elas acabam fazendo essa rota justamente para conhecer a produção dos vinhos e tal. Isso é um chamariz, né, para o turismo na região do sul do país. E aí ele vai beneficiar toda a cadeia produtiva. Essa coisa da indicação Justamente. de procedência, a indicação geográfica é algo que tem sido extremamente importante. Quer dizer, há alguns anos atrás, o que era o Vale dos Vinhedos? Era nada, era uma porção de vinícolas que trabalhavam de forma isolada. Hoje, não. Hoje é um local, né, que tem uma indicação de procedência e que desenvolveu toda uma cadeia produtiva. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente traz. Nós temos já alguns exemplos aqui no Ceará, como é o caso, por exemplo, da rede de Jaguaruana, que o que a gente espera é que, no futuro, essa indicação geográfica desenvolva toda aquela região, né, toda aquela cadeia produtiva que estão no entorno das redes. Não, justamente, porque é isso, assim, você vai no Vale dos Vinhedos, você vai consumir vinho, mas você vai consumir turismo, né? Então, hotel, alimentação, então tudo isso, assim, é desenvolvimento para aquele local. E a indicação geográfica, ela, quando bem trabalhada, né? Porque, assim, é importante que a gente compreenda que a indicação geográfica, ela precisa ser como todos os ativos, né, gente? Assim, eu registrei a minha marca. Como é que eu crio uma reputação? Eu preciso trabalhar aquela marca, né? A reputação não vai nascer do registro. Ela nasce da construção daquele negócio, da tua atuação no mercado. E a indicação geográfica e todos esses resultados que ela pode trazer, ela também vai nascer a partir dessa construção. E aí aqui eu trouxe um exemplo que é justamente do Vale dos Vinhedos e como é que todos esses ativos eles podem conviver, né? Então aqui nessa garrafa de vinho a gente tem uma marca de produto que vai diferenciar aquele produtor, que é o Dom Aurindo. A gente tem uma marca coletiva, que é os Vinhateiros do Vale, que vai diferenciar que aquele produto ele advém de uma determinada coletividade. E a gente tem a indicação geográfica, que é o Vale dos Vinhedos. Então, aqui, um parênteses para essa diferença da indicação geográfica para a marca coletiva. A marca coletiva, ela está associada a uma determinada coletividade, que vai autorizar a utilização daquela marca coletiva. A indicação geográfica, ela está associada à região. Então, qualquer produtor, na medida em que a indicação geográfica seja concedida, qualquer produtor que esteja ali naqueles limites físicos geográficos, né, daquele território e que respeite as especificações da produção daquele produto, né, ele vai poder fazer uso da indicação geográfica. Então, assim, diferente dos outros ativos de propriedade
industrial, que eles têm uma propriedade, que eles advém de uma propriedade bastante restrita, digamos assim, a indicação geográfica ela já vai ter esse caráter de utilização mais coletivo. E aí aqui um resumo assim dos direitos que são conferidos pelo INPI. E aí fica aquele parênteses que eu fiz com vocês da propriedade intelectual e da propriedade industrial. O INPI, apesar de ser um Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele vai ser responsável pelo registro dos programas de computador e das topografias de circuito integrado. E aqui eu queria destacar com vocês as vigências, né? Porque como a gente falou, as propriedades intelectuais, elas são direitos, mas elas têm um limite de tempo associado àquela concessão daquele direito. Então, no caso das patentes de invenção, elas vão ser válidas por 20 anos, o modelo de utilidade, 15 anos, as marcas, elas são válidas por 10 anos, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos. O desenho industrial são 10 anos prorrogáveis por 3 períodos sucessivos de 5 anos, como eu tinha conversado com vocês. A indicação geográfica, ela não tem um tempo estabelecido, então, na medida em que ela for concedida, que se mantiver aquelas condições de produção, o registro vai estar válido. O programa de computador são 50 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente, e a topografia de circuito integrado são 10 anos contados da data de depósito de exploração. Só um minutinho, gente. Não se preocupe. Pronto, voltei. Vocês estão vendo aqui? Sim. Pronto, já voltei. Aí aqui a gente entra na parte final da nossa apresentação, que é a proposta da gente conversar, né? Então, o que isso tem a ver, tudo isso que eu falei até aqui, que fundamentou os conceitos, o que tudo isso tem a ver com inovação e empreendedorismo? E aqui eu sei que vocês, provavelmente, ao longo da disciplina, trabalharam inúmeros conceitos de empreendedorismo, é bem básico, é só para a gente pensar. Né? Se eu penso que empreender é a capacidade que eu tenho de identificar oportunidades e de resolver um problema ou uma situação complicada, e a partir dessa solução eu agrego valor a essa experiência, a essa solução, e transformo isso num negócio, eu vou estar relacionando essa capacidade à criação das empresas e de produtos novos. Né? E aí, o que isso tem a ver com a inovação? Se a inovação é a implementação de um novo produto, ou de um produto significativamente melhorado, um processo, um novo método de marketing, um novo método organizacional. Isso faz com que a gente pense que é desejável que a gente empreenda promovendo a inovação. Então, promovendo um jeito novo, né, uma solução nova, um jeito melhorado de executar ou de produzir um determinado produto ou de executar um determinado serviço, é desejável que a gente faça isso gerando inovação. E aí, aqui uma figurinha para a gente pensar sobre as motivações da inovação, né? Aqui, pensando sobre os nossos meios de comunicação e sobre a maneira como o homem se debruçou sobre isso para produzir jeitos melhores, mais rápidos, de formas mais interativas, né, que trouxessem mais informação, que a gente conseguisse acesso mais rápido a determinadas informações, e isso foi evoluindo de uma maneira que eu diria assim, que a gente não imaginaria, né, porque se a gente parar para pensar, eu tenho 35 anos, e eu me lembro que o telefone era um recurso, assim, para poucas pessoas, né? Era uma propriedade, as pessoas vendiam as suas linhas telefônicas, e hoje a gente pensa o que é o telefone, né? A gente até fala com o telefone, porque a gente usa o telefone para tantas outras coisas, né? Que a gente diz assim, eu até falo com o meu telefone. É mais ou menos isso mesmo. Quantas utilidades serviram? A gente pensar em sair hoje de casa sem o telefone é capaz de você voltar para casa e buscar seu telefone, porque é inimaginável.
E a gente pensar que antigamente a gente se encontrava com as pessoas, a gente não tinha um WhatsApp para se encontrar com as pessoas. Então a gente marcava num lugar e ia para esse lugar e ficava esperando. Eu acho assim, foi uma tecnologia que evoluiu de uma maneira muito rápida. E aí, qual é a importância da propriedade intelectual para a inovação, né? E para o empreendedorismo, né? Se a gente contar que a inovação é extremamente importante para o empreendedorismo. E aí eu trouxe esse gráfico aqui, que é um gráfico que advém de um estudo da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Eles se debruçaram sobre 3 cadeias produtivas: a cadeia do café, a cadeia das tecnologias fotovoltaicas e a cadeia dos smartphones. E o objetivo era entender, nos estágios de desenvolvimento desses sistemas produtivos, aonde que eles tinham maior valor agregado ao produto. E aí eles chegam a essa curva aqui, que se chama curva do sorriso. E essa curva demonstra que você tem uma importância nas fases de pré e pós-fabricação, que são justamente as fases que você tem esses aspectos da propriedade intelectual muito claros, que são as fases de pesquisa e desenvolvimento e a fase de branding, que é a fase da gestão da marca, né, e dos negócios e do serviço. Então, para comprovar, né, que tudo isso que eu estou falando é importante que a gente se debruce e que a gente consiga usar isso de maneira estratégica nos nossos negócios. E aí, como resultado desse estudo, eles concluíram que 1/3 dos valores que estão atrelados a um determinado produto, eles advêm desse valor que está agregado aos recursos, ao capital intangível, que é a propriedade intelectual, que são as patentes, as marcas, os desenhos industriais. Então, a gente pensar em ter um negócio, pensar que a gente quer trabalhar com inovação e não considerar a importância da propriedade intelectual, significa que a gente está virando as costas para 33% do valor agregado ao nosso produto ou serviço. Então, é extremamente importante que a gente faça uso desse sistema. E aí, a nossa pergunta final, assim, que é o que eu realmente quero que fique dessa apresentação que eu fiz aqui com vocês, que é: os ativos de propriedade industrial, eles são instrumentos estratégicos no mercado e eles não devem ser usados apenas por grandes empresas, né? Então, porque a gente pensa assim, não, marca, quem tem que se preocupar com isso é a Coca-Cola. Não, gente, é preciso que a gente saiba utilizar esse sistema de forma estratégica, né? Quando o governo ele tem essa ação de dar essa exclusividade de exploração, ele faz isso para incentivar a criatividade, para promover desenvolvimento e para promover avanço tecnológico. E a gente precisa conseguir se apropriar desse sistema de maneira estratégica para gerar resultados para os nossos negócios e para também gerar desenvolvimento para o nosso país. Então, assim, o que é, então, usar esse sistema de forma estratégica? Todos esses ativos que eu falei com vocês, eles são ativos, né? Eles geram informação tecnológica. Tanto os bancos de dados das marcas, como especialmente os das patentes, você tem informação ali, você tem informação sobre o seu concorrente, você consegue verificar como um concorrente ele está desenvolvendo a estratégia dele de marketing, de proteção dos seus designs, né, dos desenhos industriais. Você prospecta a oportunidade. Se você pensar que essa proteção que cai sobre as patentes é uma proteção temporária, são 20 anos, então pode ser que uma determinada tecnologia que seja primordial para o seu negócio, ela já seja uma tecnologia que está em domínio público, e eu só vou saber isso se eu utilizar as patentes como fonte de informação tecnológica. A questão do monitoramento tecnológico, então eu posso monitorar o que um determinado concorrente está desenvolvendo, o que ele está protegendo, para onde ele está pensando em evoluir o portfólio dele de produtos e de serviços, né? E eu consigo essas informações através do sistema de PI.
identifica níveis de investimento no tempo e no espaço. Então, eu posso monitorar um concorrente, mas eu posso monitorar a produção tecnológica de um país, né? Então, qual é o país que está, eu quero estudar a tecnologia tal, qual é o país que está produzindo mais conhecimento no âmbito dessa tecnologia? Que empresa ou que instituição eu poderia propor uma coparceria para desenvolver isso aqui, né? E estudar um pouco mais e desenvolver essa solução. Ele promove segurança jurídica, foi aquilo que a gente já conversou ao longo da apresentação. Então, se eu vou sentar numa mesa de negociação, é extremamente interessante que eu tenha os meus direitos protegidos, para isso demonstra a solidez do meu negócio e até auxilia nessa proteção mesmo, né? Me garante que eu não vou sentar ali para negociar e o cara no final vai me roubar a minha tecnologia, né? Porque eu tenho propriedade sobre aquilo. Então, para que ele utilize aquilo ali, ele vai ter que negociar comigo. Facilita as transações financeiras, porque se eu quero um investimento e eu mostro para o cara que eu tenho um determinado portfólio, uma garantia, uma propriedade, isso vai me facilitar uma determinada transação financeira. Tem valor contábil, né? Eu posso negociar, eu posso licenciar, eu posso ceder o direito sobre aquela propriedade. E inibe a pirataria, porque eu tô protegido. Então, se alguém quiser se apropriar da minha reputação ou da utilização da minha tecnologia, eu vou conseguir acionar aquela pessoa, né, e mostrar a ela que aquele ali é um direito exclusivo meu. E aí é isso, gente. Assim, com isso eu concluo a apresentação. Agradeço a atenção de vocês. Eu sei que é um tema denso, né? Às vezes é difícil a gente conseguir aprender todos esses conceitos. Mas, como eu falei com a Socorro, a intenção aqui é a gente plantar uma semente. Uma semente extremamente importante, Carla. A gente precisa dessas sementes plantadas, né? Nós temos muito conhecimento no nosso campus, né? Em diversas áreas, porque lá no campus de Baturité, que é onde a gente fica, nós temos, né, cursos de letras, de gastronomia, de hotelaria e de administração, numa região extremamente rica. Então, a gente precisa passar, sim, esse conhecimento para os nossos alunos, para os nossos colegas professores, e para que haja apropriação de que estão, sim, produzindo algo novo, que estão, sim, produzindo algo importante para o desenvolvimento econômico e social daquela região. A gente só agradece a sua disponibilidade, foi muito esclarecedor. Foi tão esclarecedor que surgiram poucas perguntas aqui. A gente só agradece a sua parceria e disponibilidade de estar aqui. A gente espera que isso seja o início de uma longa parceria. Dúvidas, com certeza, principalmente nesses primeiros momentos, onde a gente vai requerer essas primeiras patentes, vão surgir muitas, né? Porque a gente só tem 2 patentes e só uma professora que domina esse registro, mas existem vários outros colegas que têm condições, sim, de registrar muita coisa, de requerer muita coisa, principalmente protegendo o conhecimento. Nós estamos numa região desculpem, que nós temos quilombolas e índios canindés com conhecimento tradicional fantástico, né? Temos uma região que é única em produção de café sombreado, que isso também é um conhecimento intangível, incomensurável, e o que a gente espera é que os nossos alunos, juntamente com os nossos colegas, eles se apropriem desse espaço e comecem a produzir, inventar coisas novas, protegendo a riqueza daquela região. Tá? Então, a gente só agradece por você ter estado aqui conosco. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, a Carla está aberta para responder. Se não quiserem fazer perguntas aqui e depois quiserem enviar para mim essas perguntas, eu repasso para ela. Eu tenho certeza que ela vai ter todo o prazer de responder as dúvidas e tirar as dúvidas de todo mundo.
né? Se não tiver, a gente se despede da Carla, pede para ela fazer suas palavras finais e a gente só tem a agradecer esses momentos que você esteve aqui com a gente, que foram tão esclarecedores e foram tão importantes. Eu agradeço demais, Socorro, essa oportunidade de estar plantando essa semente. O INPI ele está em vias de formalizar um acordo de parceria com o Instituto Federal. Então, assim, com certeza esse vai ser só o início das nossas ações. E eu reconheço assim o trabalho de vocês do Instituto Federal de realmente conseguirem gerar pesquisas e negócios e aplicação. Então, é extremamente importante que a gente consiga agregar isso às questões da propriedade intelectual, garantindo que a gente reverta os retornos, né, financeiros que a gente gere, a gente costuma dizer a nota fiscal. É isso mesmo, Carla. Então, muito obrigada. Mais uma vez, a gente só agradece. Essa é a palavra que a gente tem para finalizar com você. Gratidão. Obrigada a vocês, meninos. Obrigada a vocês, colegas de trabalho que estiveram aqui, né? A gente teve aqui a participação durante a sua apresentação de vários colegas professores que estavam aqui. Os nossos alunos, é para eles que a gente pensou esse momento. Então, só gratidão mesmo é a palavra que define este momento. Muito obrigada e a gente vai encerrando a nossa gravação. Tchau, gente. Boa noite.